Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. E hoje nós estamos aqui para contar para vocês os motivos que nos levaram a reformar nossa camper e também dividir com vocês um pouquinho dos próximos passos aí do nosso canal, das nossas viagens, né? A gente sabe que quem já nos acompanha às vezes tem essa curiosidade. E para quem está chegando agora, eu convido a entender um pouquinho aí do nosso projeto. Bom, para quem já nos acompanha, sabe que a gente tem a camper aí há mais ou menos quase 3 anos, né? E a gente comprou ela com alguns objetivos. E o maior deles era viajar até Ushuaia, né? E percorrer aí toda a Argentina. Fizemos isso neste ano, 2024. Fizemos uma viagem muito legal aí, um pouco mais de 90 dias, onde a gente percorreu toda a Argentina, a gente foi até Ushuaia, a gente percorreu a incrível, eu sempre falo incrível porque ela é isso mesmo, Carretera Austral no Chile. Conhecemos alguns outros locais do Chile. Foi uma viagem muito legal, nós temos uma playlist completa dessa viagem. Se vocês não assistiram ainda, eu convido a assistir, porque vocês vão gostar muito, foi uma viagem muito legal. Mesmo quem já tenha assistido alguns, se não assistiram todos, a playlist realmente está bem bacana. E agora a gente vai contar então para vocês o que essa viagem também contribuiu com a gente, além de conhecer esses lugares incríveis, né? Pessoal, essa viagem foi, como a Cristina falou, muito show, muito legal. Recomendamos muito a quem deseja fazer. Tem vários vídeos aqui no canal falando de resumos, né, de lugares incríveis dessa rota, lugares que acessíveis, não acessíveis, como é que se troca dinheiro, como é que... E por aí vai, tá? Então, assim, quem quer fazer, quem tem a vontade e a disposição, não vai ser por falta de informação, tá? Tem bastante informação aqui no nosso canal e também no YouTube como um todo, né? Muito fácil de buscar. Mas assim, essa viagem, nós fizemos com esse veículo que vocês estão vendo aqui atrás, né? Com uma caminhonete, uma Ranger com uma camper, né? Que, como a Cristina falou, compramos há mais ou menos 3 anos atrás, com esse objetivo de fazer essa viagem, né? Que a gente fez com sucesso, deu tudo certo. Ela nos atendeu super bem. Mas durante esses 96 dias morando nesse veículo, nessa camper, né, a gente percebeu algumas coisas, né, no dia a dia que poderiam ser melhores, né? Que se a gente fosse fazer uma nova viagem deste mesmo tamanho ou maior, seria bem importante que a gente tivesse essas adaptações, esses adicionais dentro do equipamento, né? Então, a gente até fez uma lista na época, né, de desejos, assim, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, para que a gente pudesse, na eventualidade de ter um novo equipamento, que essas coisas fossem agregadas nesse novo equipamento, né? E a gente já tinha uma ideia, né, de quando a gente comprou a camper, como eu tinha falado, o grande objetivo era ir até Ushuaia e provavelmente nós venderíamos ela na volta para comprar um outro equipamento, porque a gente não tinha experiência com campismo, então a gente preparou aí, fez várias viagens e queria aprender, então a gente acabou comprando um equipamento já usado, né, pra gente ter essa experiência, ver o que a gente precisaria ter a mais, né? A gente sempre fala aqui no canal que é muito importante a gente ter as nossas próprias experiências, né? Claro que ter as experiências dos outros nos ajuda com algumas decisões, mas a gente queria aprender. Então a ideia inicial era sempre essa, quando a gente voltar da viagem para o Ushuaia, a gente vai vender a nossa casinha e dar um próximo passo já com essas melhorias que nós aprendemos, né, durante a viagem, que para o nosso estilo de viagem a gente precisaria. E assim, o que é a nossa próxima expedição, né? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, depois a gente vai ter um vídeo mais detalhado, né, de como é que vai ser essa expedição, todos os detalhes direitinho, mas falando de uma forma bem ampla, assim, a nossa próxima expedição, vocês estão vendo aí o mapinha, né? A gente vai sair de Porto Alegre, vamos cruzar ali o Rio Grande do Sul novamente, vamos entrar na Argentina, vamos cruzar já direto lá para o Paraguai, vamos ficar um pouquinho mais de tempo no Paraguai, vamos entrar no norte da Argentina novamente. E aí, como vocês estão vendo no mapa, a gente vai indo, né, até chegar na Venezuela. Tudo der certo, a gente vai conseguir cruzar a Venezuela e vamos entrar novamente no Brasil, em Roraima. Aí a gente dá um pulinho ali na Guiana Inglesa e começamos a descer o Brasil, né, fazendo um zigue-zague aí, norte, nordeste. E aí a gente entra pro litoral, né,
Tem vários pontos que a gente gostaria de conhecer bastante, alguns que a gente já até conhece, mas a gente quer voltar de camper, como o Jalapão, por exemplo, até chegar em Porto Alegre novamente. Então a gente estima que essa viagem, né, ela vai demorar entre 6 a 8 meses, né? Depende de vários fatores, né? Dentre eles, o que a gente vai encontrar, né? Se a gente vai gostar de muitos lugares, se a gente vai ficar mais tempo, né? Se a gente vai ter muito perrengue. Então a gente está estimando aí entre 6 a 8 meses de viagem. E aí, para essa viagem específica, para essa expedição específica, que vai se dar ali a gente vai sair de Porto Alegre já ali no começo de janeiro de 2025, a gente parou e pensou, né? Como é que a gente vai fazer? Com que equipamento? A gente, como a Cristina falou, a intenção inicial era a gente vender esse equipamento depois da viagem para o Ushuaia e Carreteira Austral. E acabou que a gente até chegou a anunciar, né? Anunciamos, fizemos um vídeo. Nós não anunciamos, nós só fizemos um vídeo no canal. Apareceram muitos interessados, né? Até mais do que eu imaginava, né? Visto que a gente não anunciou, a gente só fez um vídeo. E nesse inteirinho a gente foi atrás de pesquisar novos equipamentos. E assim, a gente encontrou algumas opções, né? Muito interessantes. Mas a gente esbarrou num problema, né? Que é a questão do custo. O custo gigantescamente alto, né? Para a gente ter um novo equipamento com todas as necessidades que a gente tinha, inclusive aqueles adicionais, né? Que a gente havia identificado durante a última expedição. E para um equipamento que a gente ia usar nesses 6, 8 meses nessa nova expedição e depois a gente ia vender. Então a gente viu que financeiramente não se justificaria a gente fazer esse tipo de investimento. E aí a gente começou a se voltar para se a gente fizesse uma reforma no nosso equipamento atual, né? Pegando aí 95% das nossas necessidades e a gente melhorasse o nosso equipamento atual. Como é que ficaria o custo disso? Como é que nos atenderia, né? E assim a gente fez uns orçamentos, buscamos, né, por proximidade lá de Porto Alegre, locais que fossem próximos de Porto Alegre, que tivessem agenda, né, para fazer, né, essas melhorias, que fosse indicado, que tivesse algumas recomendações. Então a gente fez isso, fomos atrás e encontramos um lugar em Santa Catarina, o qual a gente conseguiu colocar dentro de um ótimo valor 95% das nossas necessidades, né, daquelas adicionais que a gente identificou, a gente conseguiu colocar dentro de um valor bem acessível, né? Para vocês terem uma ideia, é a menos de 10% do que a gente gastaria no novo equipamento, né? Se nós fôssemos fazer a compra de um novo equipamento. Porque a gente já tinha o equipamento, né? Já tinha o equipamento, já tinha o veículo. Então foi esse bem bolado aqui que a gente fez, essa listinha, né? Tipo, o que é o mínimo que a gente precisa, o que a gente entende que ficou muito desconfortável, que não nos atendeu, que nos deixou na mão. E aí com isso a gente chegou nesse meio do caminho aqui, né? Obviamente que a gente abriu mão de algumas coisas, né? Obviamente que ter um equipamento novo nos daria, né, outras vantagens. Mas existe uma coisa que a gente aprende quando a gente está viajando, que, assim, a gente consegue viver com menos coisas, né? Então, às vezes a gente quer mais coisas para luxo do que para, de fato, necessidade. Então, a gente foi buscar uma coisa que fosse o meio do caminho, né? Que nos atende para essa viagem, que vai nos dar o mínimo de conforto que a gente precisa e que vai nos levar para os lugares que a gente tanto quer conhecer, que é o que mais importa no fim da história, né? E assim a gente fez, pessoal. Então a gente decidiu por esse caminho, né? Então, na oportunidade, a gente até excluiu o vídeo da venda, né? Teve muitas views, né, no vídeo, muitas pessoas nos contataram, algumas com bastante interesse de fato, né? E a gente desistiu de vender, pelo menos agora, né? Então, a gente vai vender, mas não nesse momento, né? A gente vai primeiro fazer essa expedição aí comentada. E aí a gente foi, né, para essa linha de fazer essas mudanças, né? Então, contando para vocês bem por alto, né, quais foram essas necessidades que nós identificamos, por alto, porque vai ter um tour aqui completo mostrando tudo, no próximo vídeo, né, tudo que a gente vai fazer na nossa casinha. E assim, de forma macro, né, a gente mexeu nas baterias, então a gente tinha baterias de chumbo, a gente trocou por baterias de lítio. No conjunto, esse conjunto elétrico, a gente colocou um carregador, né, a gente colocou um Orion para facilitar e nos dar mais autonomia quando a gente está andando com o carro, para ele carregar as nossas baterias também. A gente mexeu
na sala da camper, né, na dinette. A dinette era muito desconfortável pra gente, a mesa era desconfortável, então a gente mexeu ali em todo o layout que a gente tá chamando de sala, né? Inclusive ficou dividido o nosso ambiente, vocês vão ver isso no tour. Ficou bem mais confortável. A gente fez uma reforma em todo o banheiro mudou completamente, assim, desde layout até as coisas dentro do banheiro. A melhor parte da casa ficou o banheiro. Ficou a melhor parte da casa, que inclusive essa parte do banheiro fomos eu e o Wagner que fizemos, nem foi em outro local, né? A gente mexeu na cama, a cama era uma coisa que nos incomodava bastante, ela acabava sendo pequena para o formato que o Wagner gosta de dormir, o colchão também não era legal, então agora a gente tem uma cama king na nossa camper. A gente mexeu... Na caixa de água servida, que por incrível que pareça, a gente não tinha uma caixa de água servida, sofremos bastante assim nessa viagem, né? Por conta de parar em algum lugar que não podia descartar água servida no chão. E assim, até abrindo aqui uma crítica, né, a essas fabricantes de campers, que é uma coisa básica colocar uma caixa de água servida, sabe? Eles vendem sem caixa de água servida. Chega a ser ridículo até esse tipo de situação, né? Mas não tinha, a gente botou e é uma maravilha a caixa de água servida. Outro item muito importante que a gente colocou, até porque nessa nova expedição que a gente comentou aqui para vocês, a gente vai para lugares muito quentes, né? A gente tinha um climatizador que funcionava até uma certa temperatura ali, acho que até 28 graus ele funciona, sabe? Tu consegue ter uma diminuição boa ali de temperatura. Mas assim, acima disso ele já não é muito indicado. Então a gente trocou o climatizador por um ar-condicionado 12 volts, né? Foi uma das aquisições caras, né? Junto com o pack de 200 amperes de bateria de lítio. Mas assim, a gente entendeu que era uma forma de a gente poder ter noites de sono tranquilas, né? Mesmo num calor extremo, que é o que a gente vai encontrar nessa expedição. Então esse foi um outro ponto bem interessante que a gente colocou. Mudamos a nossa ancoragem, nossa acoplagem frontal, que originalmente eram parafusos dentro da camper, a gente botou uma acoplagem com tirantes externos, né, que facilita muito a acoplagem e desacoplagem. Era uma das piores coisas quando a gente ia acoplar e desacoplar, eram esses parafusos da frente ali, era a coisa que a gente mais se irritava para fazer, assim, muito ruim de fazer. Um outro ponto, nossa Ranger tem um par de bolsas de ar, né, na traseira, sempre teve, desde que a gente comprou ela. E a gente colocou um sistema de calibragem, né, automático, com compressor, com cilindro, com uma saída para calibrar pneu, né? Isso também foi outra maravilha, que combinada com os tirantes frontais que a gente colocou, a gente passou aí de um tempo anterior de acoplagem ou desacoplagem de 20 minutos para menos de 10 minutos, né? A gente consegue desacoplar ou acoplar a camper na caminhonete. Então isso também foi uma ótima aquisição que a gente fez, né? E tem outros detalhes que daí a gente vai mostrar para vocês bem completo no tour, né? Que detalhes às vezes um pouco menores, mas que também acabam fazendo diferença aí no dia a dia. E agora então vou convidar vocês a ir com a gente, levar a camper e buscar ela. Esse vídeo aqui, né, tá sendo gravado depois, a gente já pegou, já tem as melhorias, mas a gente gravou todo o processo, a gente quer dividir com vocês também. Então, bora lá com a gente. Hoje é o dia 1 aqui da reforma da camper, gente. Então, chegamos aqui na fábrica onde ela vai ser reformada. Acabamos de desacoplar. E agora vai começar a brincadeira. Vamos deixar ela aqui por uns 40 dias. Tá suja, né? Além de todas as marcas de guerra aí tá suja. E aí, olhem ela agora, porque depois vocês vão ver ela pronta. Por fora não vai mudar muita coisa, né? Vai ser mais por dentro mesmo. E hoje, finalmente, estamos indo buscar a nossa casinha, gente. Estamos aqui a caminho do local lá onde a gente deixou, né, para reformar. Estamos ansiosos para pegar ela, né? A gente já viu um pouquinho, a gente já chegou alguns dias antes aqui. Já demos ali a revisada para fazer os últimos ajustes.
Mas hoje é o dia de pegar, acoplar e vou mostrar para vocês a maravilha que tá o dia. Olha aí que delícia, que maravilhoso. Vai estar tribom para acoplar. Mas de qualquer forma estamos animados. Tá animado, Guri, para pegar a tua casinha? Claro, vamos passar a primeira noite na casinha reformada, com ar-condicionado, com cama extensível, caixa de água servida. Porta-pote novo. Porta-pote novo, sem cheiro. Então, venham com a gente para ver como é que ficou. A gente vai mostrar um pouco por cima no vídeo de hoje, tá? Porque a ideia é mostrar, fazer um tour aí bem completo, completo da camper, né? Com todos os detalhes e, obviamente, as melhorias que nós fizemos. Mas a gente vai dar uns spoilers para vocês, então vem com a gente. Bom dia, gente. Um novo dia por aqui. Já estamos na nossa casinha. Ontem a gente chegou lá, pegamos a casinha. Nós não mostramos muita coisa porque a gente quer mostrar ela pronta mesmo, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho de spoiler aqui para vocês. A gente deu tudo certo, ontem a gente pegou, viemos aqui para um parque em Araquari, em Santa Catarina. É um parque que a gente já ficou aqui em outra ocasião, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu não vou mostrar muito a casa porque a gente pegou ela, mas tem muitas coisas para fazer. Por exemplo, a gente mudou a nossa cama, agora a nossa cama é de abrir. E, obviamente, o colchão não está pronto, então o nosso colchão está improvisado. A gente mudou aqui os sofás, a gente colocou tulhas atrás do sofá. E, com isso, os assentos e os encostos ficaram fora do tamanho. Então, tá feio, não vou ficar mostrando isso para vocês, né? Mas tem uma coisa que eu posso mostrar, que era uma coisa muito esperada, que é isso aqui, ó. Nosso ar-condicionado, maravilhoso. A gente estava muito empolgado, né? Com expectativa alta para o ar-condicionado. Não testamos ainda, tá friozinho aqui, mas aliás, não testamos usando assim no dia a dia, né? Mas a gente testou bastante indo lá na fábrica e maravilhoso, gente, muito bom mesmo. Obviamente que ar-condicionado e motorhome, camper, que é o nosso caso, não é uma coisa que a gente pode utilizar assim, né, à la vontade, sem energia externa, né? Com energia externa é normal, como se fosse uma casa. Mas aqui a gente tem que economizar, mas a gente também colocou baterias de lítio, a gente vai contar tudo para vocês. Mas aqui a ideia era mais dar um contexto, né, dessa nossa reforma, então é isso. Mas estamos bem felizes, agora se adaptando com as coisas novas, a gente mudou a mesa, a gente mudou a cama, como eu já falei, colocamos o ar-condicionado, baterias de lítio, fizemos outras mudançazinhas menores também, mas caixa de água servida que a gente não tinha, então estamos aí usufruindo dessas coisas. Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aqui aos spoilers, né, das nossas mudanças na camper. Spoilers porque a gente vai fazer um vídeo, né, completão com todas as nossas mudanças, os upgrades que a gente fez, tudo, tanto na camper como na Ranger, né. Mas aqui para passar um spoiler, mais um sobre as coisas que a gente fez, né. Então, as coisas externas, né. Então, aqui é uma delas. A gente não tinha caixa de água servida, né. Então, aqui tem uma de 40 litros, que está fazendo uma grande diferença para a gente. Aqui uma janelinha de manutenção para a geladeira, né? Para a gente não precisar tirar a geladeira para trocar fusível ou fazer qualquer manutenção, a gente só gira aqui e faz essa manutenção, né? A outra mudança também que fez grande diferença aqui para a gente foi aqui o suporte, né, a presilha frontal, né? Antes a gente só tinha a presilha traseira, né? E agora a gente tem a frontal. Antes a frontal era por dentro, né? Aqui parafuso por dentro da camper original aí da Duaron, que era muito ruim de a gente tirar e colocar, né? Então agora a gente colocou essas presilhas frontais aqui que fazem bastante diferença, né? Ainda no lado de fora, pessoal, nós trocamos a nossa placa frontal, né? Que nós tínhamos tomado uma pedrada lá no Chile, bem aqui, e ela estilhaçou toda. Então trocamos pela mesma, né? Só uma nova. E pintamos também os pezinhos, né? Os pezinhos estavam bem ruins, a gente pintou. E, por fim,
nós arrumamos nossa escada. E para quem nos assiste há algum tempo sabe que a gente, lá na Argentina, a gente amassou nossas escadas, né? Os pezinhos delas. Então a gente acabou desamassando. E agora estamos voltando para Porto Alegre, nossa base, né? Finalizamos todas as mudanças que a gente veio fazer, né? Que estavam sendo feitas aí na Camper e na Ranger. Estamos bem felizes com os resultados. E agora estamos aqui na estrada testando, né, oficialmente, de verdade, na prática, pela primeira vez o novo conjunto aí das bolsas de ar separadas, né? Elas eram unidas, a parte da calibragem eram unidas, agora elas estão separadas. E também do Jumelo Conforto. E aí, Guri, conta como é que tá sendo a dirigibilidade agora. Muito boa, viu? Eu achava que ia melhorar um pouco, mas me surpreendeu. Porque aqui na estrada, a gente está na BR-101 agora, aqui na altura aqui passando um pouco de Palhoça, indo em direção ao sul. E assim, a regularidade da pista, né, que era aqueles buracos ou cabeceira de ponte, né? Por exemplo, agora, ó, passamos por uma cabeceira, acabamos de passar uma cabeceira de ponte. Esse ondulação que deu agora, sem o jumelo, a gente sentiu um tranco bastante grande dentro da caminhonete, né? Então a impressão que tem é que nessas ondulações aqui na estrada, é como se a gente tivesse sem a Camper, se a gente tivesse só com a Ranger, tá? Ficou mais macio, ficou mais estável, né? Principalmente mais estável. Um outro ponto é na cidade, né? Quando tá andando na cidade, a gente consegue ver aquele balanço lateral quando tu vai fazer uma curva, né? Que a Camper, como tem o eixo de gravidade alto, a gente sente um balanço maior. Com as bolsas desunidas, agora elas estão separadas, né? Parece que deu uma estabilizada, diminuiu um pouco esse balanço lateral, combinado com o próprio jumelo, tá? Então, acho que esses são os dois fatores aí principais de ganho que a gente teve. E o que as bolsas fazem, para quem não sabe, não conhece, né? Nunca ouviu falar em bolsa de ar? Então, pessoal, para quem não conhece bolsa de ar, né? O trabalho ali com as molas, né? No caso aqui de uma caminhonete, atrás não tem aquela mola bolinha, o helicoidal que se chama, né? É um feixe de mola, né? É um bastão de mola que se bota, né? Então, quando tu coloca um peso muito considerável em cima da caminhonete, como uma Camper, tu tem duas alternativas. Ou tu bota mais feixes de mola para ficar mais resistente, né? Ou tu bota um sistema adaptável, como o próprio bolsa de ar. Qual é a vantagem da bolsa de ar? É que quando tu não está acoplado com a Camper em cima, tu esvazia, né, a bolsa, deixa ela quase vazia, e aí a caminhonete fica exatamente igual ao original, né? Quando tu bota o feixe de mola, tu não tem essa praticidade de, quando tu desacopla, poder usar a caminhonete como um carro normal, porque vai ficar duro lá atrás, vai ficar bem desconfortável. Então, basicamente, essa é a diferença do feixe de mola para a bolsa. E a gente gosta bastante desse trabalho que a bolsa de ar faz. A gente nunca usou um feixe de mola extra, né? Mas a gente conhece algumas pessoas que têm Camper que botam só feixe de mola. Mas para nós as bolsas funcionam super bem. E agora, com o sistema de calibragem automático, gente, a gente vai mostrar para vocês. Eu tô rindo de feliz, viu? Porque olha, é uma diferença que ficou para acoplar e desacoplar, para fazer a função, calibragem das bolsas ficou top. Depois a gente vai mostrar funcionando. E aqui dentro do carro a gente colocou um manômetro digital. Vou mostrar ali. Tá ali no cantinho. E aí é isso, né? Vocês podem ver que ele tá se mexendo. Eu acho que na filmagem até vai ficar... Na filmagem eu acho que vai ficar meio ruim porque é LEDzinho, né? Então talvez nem apareça. Mas como a bolsa tá trabalhando, né? A gente tá andando, então fica mexendo ali a quantidade de libras de cada bolsa. Mas a gente tá andando com uma quantidade mais ou menos igual, porque como elas são separadas agora, elas ficam quase igual, né? E a gente tá gostando bastante desse nova forma aí, nova formatação da suspensão. E agora, pessoal, vamos mostrar para vocês como ficou a Camper acoplada, né? E aqui alguns detalhes, né, da acoplagem.
Antes nós só tínhamos esse tirante aqui traseiro, né? Dos dois lados. E o parafuso interno lá dos dois lados. E aí a gente substituiu agora o parafuso interno por esse tirante dianteiro aqui, né? Tá preso lá no chassi do carro. Do outro lado a mesma coisa. E o parafuso interno que ficava aqui, na verdade agora não tem mais. Essa foi a primeira mudança que a gente fez para a acoplagem, né? A segunda mudança que afeta a acoplagem é nosso sistema de subir e descer, né, as bolsas automaticamente. Então nós temos um controle remoto aqui, ó, que não sei se vai dar para ver, vou baixar aqui, vamos ver se vai dar para ver, ó. Eu vou baixar as bolsas. Agora eu vou subir um lado, subir o outro, vou subir o outro lado, subir o outro, subir o outro. Então com esse sistema a gente consegue fazer a acoplagem e a desacoplagem muito mais rápido. E também a gente consegue fazer colocar aqui as 74 libras que a gente coloca em cada um dos lados, né? De uma forma muito mais econômica, né? De tempo, né? E esforço também. O restante dos itens a gente vai fazer, lembrando, no nosso vídeo aí de tour, nova tour aí da Camper, né? E é isso, pessoal. Então esse é são os nossos planos, né? A gente queria compartilhar com vocês, até porque a gente recebe alguns comentários, né, no canal, ou até mesmo em grupos de WhatsApp, perguntando, né, não entendendo, né, por que uma hora a gente botou para vender a Camper e aí a gente não botou mais, a gente não vendeu mais, daqui a pouquinho a gente surge com melhorias na Camper, né. Então eu acho que esse vídeo é para aqueles que nos seguem, que nos conhecem, que conhecem a nossa história, né, recente aí com a Camper, e explicando qual é o nosso plano, né, para os próximos... a próxima expedição, né? Assistam aí o próximo vídeo, vocês vão ver o tour dessas melhorias todas, né? A gente vai inclusive mostrar ali como é que era e como é que ficou, né? Quais foram os itens que a gente pagou para fazer, quais foram os itens que a gente fez, eu e a Cristina mesmo fizemos, e qualquer um pode fazer, tá? Basta ter tempo e um pouquinho de conhecimento e que vai ficar tão bom quanto se for pago para fazer externo, né? Então assistam esse vídeo, vai estar bem bacana, falando todos os detalhes e é isso. Então a gente espera que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês acreditam que tem algum outro ponto que na visão de vocês deveria ser considerado para uma expedição dessas de 6, 8 meses que a gente vai fazer, né? Ou daqui a pouco algum ponto que para nós é importante, mas que para vocês resolveram de outra forma, ou nem é importante, né? Então deixem um comentário para que a gente possa responder, a gente responde todos os comentários, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um likezinho. Se vocês estiverem no celular, vai habilitar lá uma opção de hypar. Hypem o vídeo, é gratuito, vocês não pagam nada, vocês estão informando para o YouTube que esse vídeo deve ser entregue para mais pessoas, né? E se vocês gostaram muito mesmo, compartilhem no grupo de WhatsApp de vocês ou no grupo de família, que vai nos ajudar bastante a espalhar esse vídeo e os demais, né, para mais gente. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.